Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez para para o seminário online do programa de pós-graduação em Física. Dessa vez eu tenho a grata satisfação de apresentar um amigo lá da Universidade Federal do Ceará, o professor Eduardo BD. O professor Eduardo BD, ele possui graduação, mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Ceará, já realizou estágio de doutoramento sanduíche no MIT, sob orientação da professora Mildred Dresselhaus. Ele é pesquisador 1D do CNPq, possui pós-doutorado no grupo do professor Hishiro Saito, da Tohoku University, no Japão, e também um segundo pós-doutorado pelo MIT, sob a supervisão da professora Mildred Dresselhaus. Ele atua principalmente nos temas de nanotubo de carbono, espumas gráficas, grafeno, materiais bidimensionais, transporte eletrônico e teoria de grupos. E também em espectroscopia Raman, microscopia eletrônica e microscopia de força atômica. Ele coordena o Laboratório de Microscopia Avançada do Departamento de Física da Universidade Federal do Ceará. Atualmente ocupa o cargo de chefe de departamento de Física e é membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências. Ele é dono de um fator H25 e também revisor de importantes revistas científicas, como Physical Review Letters, Scientific Reports, né, entre outras. Professor, muito grato por ter aceitado o nosso convite. Eu passo a palavra para você. Opa, muito obrigado, Teldo. Na verdade, é um grande prazer poder participar, contribuir dessa iniciativa de vocês. Eu sei que vários colegas meus também já participaram, é uma iniciativa muito interessante. Nós estamos começando a fazer algo parecido lá na UFC, né, de ter essas palestras online. Isso faz com que o programa consiga até ter um alcance maior, né? É muito interessante isso. Então, e agradeço demais o convite. Fico muito feliz, né? E por lado tem a parte boa de poder atingir mais pessoas e ter todas as facilidades. Tem a parte ruim de que eu não posso ir aí aproveitar a oportunidade para curtir o calorzinho delicioso aí de Cuiabá. Então, primeiro, muito obrigado pela presença de todos vocês. A ideia aqui desse seminário é de falar um pouco sobre esse trabalho que foi recentemente publicado na revista Nature, que a gente desenvolveu lá com os professores do nosso departamento, com colaboradores da Alemanha. E o título do trabalho, traduzindo aqui, fazendo uma tradução mais ou menos livre, ficaria como acoplamento profundo entre luz e matéria em cristais de nanopartículas plasmônicas. E é um nome meio feio de falar, acoplamento profundo. Depois vocês vão ver que esse nome não essa nomenclatura não é muito interessante não, mas historicamente foi ela que foi estabelecida, então a gente vai ter que mantê-la. Então esse é uma imagenzinha do artigo publicado, né? Os autores, né? A maioria deles da Alemanha, um grupo de Hamburgo, um grupo da Universidade de Berlim, e o meu aluno de doutorado, o Bruno Vieira, e eu que colaboramos, estamos da Universidade Federal do Ceará, aqui no Brasil. Então, eu sempre gosto até falo para os meus colegas e alunos que se você vai dar uma palestra de física, você tem por obrigação colocar pelo menos uma equação. Você não pode botar mais de uma equação, ou pelo menos não muito mais. Não deve sair colocando um monte de equação, não. Mas umazinha para mostrar é importante. E essa é a principal equação que eu vou mostrar. Acho que eu vou mostrar essa e mais outra. Basicamente só essa, então eu prometo que não vou ficar preso nas equações. Mas é a equação importante porque é ela que vai meio que definir o nosso problema. Então essa equação é a que descreve a interação, né, entre partículas de matéria carregadas, que tem uma certa carga, e o campo eletromagnético. As propriedades da partícula estão caracterizadas aqui pela massa dela, pelo momento dela, esse P aqui é o momento, e a carga. E o campo eletromagnético está relacionado com esse potencial aqui, esse A, que é o potencial vetor eletromagnético, que vai me dar
e vai trazer as características do campo eletromagnético. Esse H é a hamiltoniana, que é nada mais do que a energia do sistema, ela me descreve a energia do sistema. Então tem essa parte que relaciona o momento das partículas, o campo eletromagnético, né, a intensidade do campo eletromagnético. E tem a parte da interação entre as próprias partículas e tem a parte da energia dos próprios fótons. Se eu expando esse termo aqui que vai ao quadrado, você vê que eu posso separar muito claramente uma região, uma parte da equação que está associada somente às partículas, né, as partículas carregadas. Tem uma parte que está relacionada somente à energia do campo eletromagnético e uma parte que envolve a interação entre eles. Nessa parte que envolve, tem dois termos que aparecem. Só que esse segundo termo aqui, ele geralmente, que a gente chama de termo diamagnético, esse termo geralmente ele é desprezado. Então, tudo que a gente trabalha no dia a dia, todos os efeitos de interação de luz com matéria que a gente discute no nosso dia a dia, ou até, eu sei que o pessoal aí tem uma área de rama bem ativa, o pessoal de Cuiabá tem uma área de rama bem ativa, conheço vários dos professores que trabalham com rama aí, todas as interações rama, absorção, todas são descritas por esse termo. Esse termo aqui, as pessoas simplesmente ignoram. Tanto é que tem uma história, uma anedota interessante, que foi na minha tese de doutorado, na minha defesa de tese de doutorado, o meu amigo Marcos Pimenta era da banca, né, e ele me fez uma pergunta que foi exatamente onde é que está esse termo aqui nas minhas contas. E eu até já tinha estudado isso há muito tempo, né, mas na hora do doutorado eu gaguejei, troquei palavra, enrolei, passei para lá para cá, e no final das contas disse, olha, simplesmente eu não sei, não me lembro. E minha mãe ficou chata, ficou chateada, ficou reclamando, aquele professor faz uma pergunta dessa. Então, quem está aí fazendo seu doutorado vai passar por algumas situações parecidas. Então, essa foi a minha. Quer dizer, esse termo aqui é o termo que é tão ignorável, tão ignorado, que eu nem me lembrava que ele existia. Eu realmente confesso que na época eu não lembrava que ele existia, só existia esse aqui. E tenho certeza que a maioria dos meus colegas também não lembrava que ele existe. Então, toda a física de interação luz-matéria que é discutida no dia a dia normalmente está relacionada, no dia a dia, que eu não digo o dia a dia dos físicos mesmo, né, no dia a dia fora da física não, está relacionado a esse termo aqui, que é o produto escalar entre o momento da partícula e o campo eletromagnético, né, o potencial vetor do campo eletromagnético. Agora, essa equação é uma equação bem geral, ela descreve todas as interações de qualquer partícula carregada com o campo eletromagnético generalizado. Então, eu vou trazer para um sistema mais simplificado para poder discutir isso de uma forma mais clara. Então, em vez de eu falar de interação de qualquer campo eletromagnético em qualquer partícula, eu vou colocar um sistema de partículas, né, que pode estar excitado. Eu posso ter, ele tem um estado fundamental e estados excitados, que eu vou colocar dentro de uma cavidade ótica. O que é uma cavidade ótica? É nada mais nada menos do que dois espelhos, dois bons espelhos, e aí eu posso utilizar o tamanho dessa cavidade ótica para selecionar qual é o modo do campo eletromagnético que é permitido lá. E você pode, dependendo do seu espelho, você consegue lá, para você só permitir um tipo de modo. Certo? Em princípio, né? Ou pelo menos só ele ser efetivamente confinado naquela cavidade. E aí isso facilita muito as contas, porque você consegue descrever isso, né? Agora, com essa aproximação, agora meu hamiltoniano ele vai ser, eu posso escrever ele de uma forma muito simplificada, que ele vai ter um termo, basicamente, que vai me dizer o número de fótons daquele modo que existe lá, multiplicado pela energia que o modo tem. Se eu tiver 10 fótons, vai ser 10 vezes a energia do fóton e assim por diante. O número de excitações, ou seja, o número de elétrons que estão excitados nesse meu sistema eletrônico aqui, multiplicado pela energia que está associada à excitação de um elétron nesse sistema. E um termo de interação que é originado daquele termo que eu mostrei aqui, né? Que vai acoplar
o modo eletromagnético com as partículas. Né? E esse termo de interação ele vai ser parametrizado por um único parâmetro, uma única constante que eu posso utilizar para descrever isso aqui, que eu chamei de G. Além disso, nenhuma cavidade é perfeita, então os fótons que estão aqui, eles têm uma certa probabilidade de saírem da cavidade, o espelho não é perfeito, e essa probabilidade é esse kappa aqui, e a partir disso eu posso associar a esse kappa um tempo de vida e uma largura de linha. Esse gama aqui seria a largura de linha, que seria H cortado sobre o tempo de vida dos fótons dentro dessa cavidade. E além disso eu teria um termo, que seria o equivalente àquele termo diamagnético, que ele vai com esse G aqui ao quadrado. Só que esse aqui geralmente é aquele termo que a gente falou, que geralmente ele é ignorado, e geralmente porque exatamente ele é ignorável. Então, a partir desse sistemazinho simples, dá para fazer uma certa análise dos possíveis tipos de regimes de interação, certo? E aí que começa a confusão da nomenclatura, que é o quê? A maioria dos sistemas que são estudados na física que geram as aplicações tecnológicas que a gente trabalha, eles estão nesse regime, que é o regime de acoplamento fraco. O que significa isso? O acoplamento fraco significa que aquele G que está relacionado ao quão efetiva é a interação entre o campo eletromagnético e os elétrons da minha amostra, as cargas da minha amostra, quando aquele G é tão pequeno, que ele é muito pequeno, tanto em relação à energia das próprias excitações, como pequeno em relação às perdas do sistema. Então, ou seja, ele é pequeno em relação a esse ômega aqui, ou H cortado ômega, que é essa energia de excitação aqui, como ele é pequeno em relação a esse gama aqui, que está associado ao quão fácil é para o fóton sair do sistema, que vai me dar um tempo de vida. Então, esse é o regime de acoplamento fraco. E nesse regime é interessante porque, como ele é muito fraco, eu posso utilizar as teorias da perturbação, né, as ferramentas de teoria de perturbação que a quântica nos fornece. Né? Então, eu posso descrever todo o meu sistema como eu tendo luz, matéria, e elas interagem pontualmente. E essa interação pontual, eu posso utilizar a teoria da perturbação, dependente do tempo, ou independente do tempo, dependendo da situação em que eu vá trabalhar, do tipo de interação que está acontecendo. Certo? Então eu posso resolver tudo de forma aproximativa de perturbação. E aí, o pessoal começou depois a estudar um outro regime que eles chamaram de acoplamento forte. Mas esse regime de acoplamento forte não significa necessariamente que você aumentou realmente a intensidade do acoplamento. O acoplamento forte ele está muito mais associado ao fato da intensidade do acoplamento ser maior do que as perdas do sistema. Ou seja, é o meu G aqui dessa equação ser maior do que esse gama, ou maior do que o K ao quadrado, do que o K quadrado. E aí, nesse regime, você continua podendo resolver os problemas de forma aproximativa, por teoria da perturbação, mas aí as características quânticas do sistema começam a aparecer. Né? Mas, de qualquer jeito, isso é o que foi chamado de acoplamento forte. Certo? É quando o acoplamento é maior do que as perdas do sistema. Certo? Só que aí depois o pessoal foi investigando e foi vendo que existe uma outra forma de você ver, aumentar, ou comparar, ou caracterizar a interação da luz com a matéria. E aí surgiu os outros dois regimes de acoplamento, que é o acoplamento ultra forte e o acoplamento forte profundo, que é obviamente um nome terrível, forte profundo. Geralmente eu uso só a palavra profundo, tiro forte na tradução, né? Mas é interessante comentar que um acoplamento ultra forte não é simplesmente um acoplamento mais forte do que o forte, não. Ele está comparando outra coisa. Ele está comparando agora a intensidade do acoplamento com a energia das excitações dentro do sistema. Né? Tanto a energia dos fótons que estão no sistema, como a energia das excitações eletrônicas que estão no sistema. Certo? Então, quando você vai para o ultra forte e para o forte profundo,
você está aumentando esse eta aqui, que é a relação entre a intensidade do acoplamento e a intensidade das estações, certo? Então, no ultraforte, é quando esse eta está entre 0 e 1, mas não é muito pequeno, não é desprezível, você tem um problema, porque agora as suas equações você não pode mais resolver tudo de forma perturbativa, né? Você não pode simplesmente encarar o seu sistema como sendo luz separado de partículas que interagem e depois você vê o que acontece. Eles agora estão acoplados, eles agora são uma coisa misturada. Mas, ao mesmo tempo, aquele termo diamagnético, ele, nesse caso aqui, ele começa a aparecer, ele começa a ter efeitos. Eu esqueci de comentar que tanto no acoplamento fraco como no acoplamento forte, aquele termo diamagnético pode ser completamente ignorado. Ele é muito fraco para ser percebido. Já no ultraforte, você não consegue resolver de forma perturbativa, mas o termo diamagnético, ele é pequeno o suficiente que você pode considerar como uma perturbação. Você não precisa realmente resolver o problema a partir dele. Né? Você coloca ele como uma perturbaçãozinha que vai dar alguns efeitos, mas não é ele que domina. Já tem um regime que é quando esse eta é maior do que 1. E o que é que significa eta ser maior do que 1? Eta ser maior do que 1 significa basicamente que a intensidade do acoplamento é maior do que a intensidade das energias das próprias excitações do sistema. E aí é que entra o que se chama do acoplamento profundo, no qual tem um efeito interessante de que agora aquele termo que vai em A ao quadrado, que vai com o quadrado do campo elétrico, se torna o termo dominante. Ele é que vai ditar a dinâmica do sistema. Certo? Isso faz com que haja uma mudança drástica nas propriedades do sistema ultra forte para o sistema forte profundo. Então, o que é esse termo que vai em A ao quadrado? Como é que eu interpreto ele? Isso foi uma questão que foi colocada para a gente, e aí eu tive que estudar um pouco para poder entender. Esse termo pode ser entendido de uma forma pictórica, né? Da seguinte forma. Imagina que eu tenho uma partícula carregada e eu faço um campo eletromagnético, né, a luz, interagir com ela. Então, a luz é um campo eletromagnético oscilante, ele vai tentar fazer com que as cargas dessa partícula oscilem. Mas a gente sabe, né, pela teoria já de Maxwell, que cargas aceleradas emitem radiação. Então, acontece aqui, essa carga que vai começando a ser acelerada, ela começa a emitir radiação. Então, digamos, falando sobre energia, a luz vem, transfere uma parte da sua energia para as cargas da partícula, e aí, então, quando transfere essa energia para as cargas da partícula, as partículas tendem a aumentar a sua energia cinética, né, a ganhar uma parte dessa energia, se transformar em energia cinética, mas uma parte dessa energia, ao invés de se transformar em energia cinética, é prontamente emitida como radiação. Então, uma parte da energia não passa para a partícula, ela passa para outros modos de radiação. Então, você pode encarar isso como se fosse uma interação fóton-fóton mediada pelas cargas do sistema. Certo? Então, essa é a origem do termo ao quadrado, é por isso que ele vai com o quadrado do campo elétrico, porque ele tá associado tanto à luz que entra e a que sai. Então, ela vai com o termo que vai com o quadrado do campo elétrico. Então, o pessoal começou a investigar esses possíveis regimes, certo? E tem esse artigo agora que saiu aqui em 2019, do Cocum, que meio que fez um resumão, né, do estado da arte desses resultados, né, na busca por se obter experimentalmente coisas que estivessem tanto no regime ultraforte como no regime profundo. E eles usaram várias, e foram utilizados, né, nos últimos anos, várias técnicas. Né, você colocou uma partícula de ouro em cima de um plano de ouro, mas espaçado com algum tipo de polímero. E aí, nessa pequena região, gera uma cavidade que, segundo o artigo, gera um acoplamento muito forte. Também tem
circuitos supercondutores, que podem fazer isso, moléculas orgânicas colocadas numa cavidade óptica, né, e gases confinados em semicondutores. Então, tem várias técnicas diferentes tentando chegar nesses regimes. Então, uma coisa que é importante comentar é que a maioria dessas técnicas, né, elas estão associadas a colocar o meu sistema numa cavidade óptica. Você vai e coloca o sistema, você tem... E a maioria delas está associada também a temperaturas criogênicas. Então, só para vocês verem, perceberem, esse aqui é um gráfico que mostra um resumão daquele eta, né, que me dá a intensidade relativa, né, que é a intensidade da interação dividida pela energia das excitações do sistema, e em função daqui desse ômega S, e ômega R é o mesmo que o meu G. É só porque no artigo foi usado um nome diferente. Que me dá, basicamente, a energia da interação. Ômegas menores do que energia menor do que a energia equivalente à energia térmica, significa que para você visualizar isso experimentalmente, você precisa esfriar seu sistema. Certo? Então você vê que a maioria dos pontos se encontram nessa região, ou seja, são fenômenos que só podem ser observados em temperatura criogênica. Alguns pontos estão aqui acima da temperatura ambiente, mas esses aqui estão no acoplamento forte, mas não é um acoplamento forte, assim, não chegou nem próximo do acoplamento profundo. Os acoplamentos profundos que foram medidos experimentalmente foram todos a baixíssimas temperaturas, certo? Então é aí que se insere o ambiente geral do nosso trabalho. No entanto, é bom comentar, eu acho validíssimo comentar, que na prática, quando a gente começou a trabalhar com isso, ninguém nem esperava que o que a gente estava fazendo se tratasse disso, né? Então, então eu vou falar agora do material que a gente vai trabalhar, com o qual foi trabalhado nesse artigo, que foi desenvolvido pelo grupo lá de Hamburgo, né, que é o Florian Schultz e o Holger Land, que trabalham com a síntese, né, desses sistemas, desses cristais de nanopartículas de ouro. Eu confesso que não é bem a minha área, eu não entendo muito bem exatamente como é que eles fazem, mas o que é importante é que eles conseguem criar essas redes super estruturadas, super bem estruturadas, super organizadas de nanopartículas de ouro. Cada uma dessas nanopartículas tem diâmetro entre 15 e 100 nanômetros, mas para um determinado cristal, as partículas têm praticamente todos o mesmo tamanho, com pouquíssima variação de tamanho, e a separação entre elas é muito pequena, entre 1,5 e 2 nanômetros. Então, essas duas condições, que é partículas razoavelmente pequenas, não muito pequenas, mas também não muito grandes, com a separação muito pequena entre elas, e altamente organizadas, que são as condições necessárias para o que a gente vai observar. Mas, quando esse grupo sintetizou essas partículas, eles não imaginavam, pelo menos até onde eu saiba, que essas partículas teriam a capacidade de atingir essas intensidades de interação que levavam para esses regimes diferenciados. Eles fizeram por outros motivos e para outras aplicações. E, por sinal, eles foram, quando o grupo da Stephanie, que é da Stephanie Reich, que é a pesquisadora principal do trabalho, pediu essas amostras deles, não era bem especificamente para estudar os plasmas, era para estudar o Raman, efeito Raman ressonante, efeito SERS, era essa a linha geral do trabalho. Né? Então, elas não sabiam que ia chegar nesse tipo de efeito. Mas, na hora que receberam as amostras, eles foram fazer as caracterizações, e aí essa técnica que eles utilizaram, que é uma técnica, assim, basicamente é uma técnica razoavelmente simples, né? Embora que eles fazem de um jeito bem mais elegante do que a gente tem capacidade de fazer, por exemplo, no UFC.
que eles estão medindo basicamente, eles emitem luz na amostra, e aí medem quanto da luz passou e quanto da luz voltou, e aí com isso conseguem descobrir também quanto da luz foi absorvida em função do comprimento de onda. Para isso eles usam um laser supercontínuo que emite luz em vários comprimentos de onda, e aí eles fazem e basicamente passam para os fazem passar a luz e conseguem medir quanto de luz passa em cada comprimento de onda e fazer e aí com isso medir a tramitância, a reflectância e a absorvância dos materiais. E aí eles vão lá para uma camada, para 2 camadas, 3 camadas e assim por diante, vai medindo. Certo? E aí esse foi o primeiro resultado que eles obtiveram, de uma forma geral, que era aqui está a absorvância em preto e a reflectância em azul, para aqui em cima para uma monocamada e aqui embaixo para uma bicamada. E aí na monocamada você vê que não tem nenhum pico bem definido. Isso era esperado porque o pico de absorção do ouro é para aparecer um pouco abaixo aqui, então para essa região não era para aparecer esse pico de absorção do ouro. Mas o que apareceu aqui, que não era exatamente esperado, é que aparece um picozinho. Eu não vou dizer, eu disse que não é exatamente esperado, mas no fundo eles já tinham uma ideia disso, porque eles tinham visto algo parecido em outros sistemas. Mas o que apareceu, que aparece esse pico aqui, ó. E aí esse pico a gente atribuiu ao que a gente chamava de plasmons escuros. O que são plasmons escuros? São plasmons no qual a polarização total do meu plasma, pego todos, o plasma são as vibrações, são as excitações da nuvem eletrônica, e é que polarizam a sua partícula. Então, quando a polarização total do sistema é zero, em princípio isso não era para interagir muito forte com o campo eletromagnético. Mas, aparentemente, eles estavam aparecendo e eles queriam saber se isso eram exatamente esses dark modes ou não. Então, como foi aí que a Stephanie entrou em contato comigo. Eu tinha, só fazendo aqui um adendo histórico, eu tinha conversado com a Stephanie em 2016, quando ela veio para um congresso aqui em Fortaleza, um congresso de rama, e na conversa eu perguntei para ela se eu podia mandar, se ela tinha a oportunidade de eu mandar um estudante para trabalhar com ela. Mas o objetivo da gente, ou pelo menos quando eu mandei o Bruno para trabalhar lá, não era bem de trabalhar com a parte, com essas nanopartículas. Eu queria trabalhar com rama, com CERS, porque essa era a área que estava me interessando na época. Então, quando a Stephanie me ligou, mandou uma mensagem, né, mandou um e-mail dizendo: Eduardo, nós encontramos aqui uns resultados interessantes, etc e tal. Eu podia pedir para o Bruno, em vez de fazer o que a gente tinha combinado, fazer essa outra coisa, que é analisar os plasmas dessas nanopartículas. Eu confesso, né, já confessei isso algumas vezes, que eu fiquei meio desanimado, porque eu estou acostumado a trabalhar com coisas de 5 nanômetros, 2 nanômetros, 1 nanômetro. 10 nanômetros para mim já é um mundo, já é gigantesco. Né? 100 não tem graça nenhuma. O que eu vou fazer com a partícula de 100 nanômetros? 100 nanômetros para mim era normal, bulk, era um material. Então eu confesso que eu fiquei desanimado, mas ela sugeriu, ela sabe que ela está pedindo, né? Então, nada a ver, bota ele para trabalhar. E aí foi que ela pediu para o Bruno fazer essas contas, e aí ele fez, e aqui é o resultado do cálculo teórico, que é um cálculo utilizando métodos de elementos finitos, né, no qual você basicamente resolve as equações de Maxwell dependente do tempo, e aí você consegue calcular a tramitância, a absorvância e a reflectância, e aqui está aqui o resultado teórico, e que você vê que praticamente muito parecido com o resultado experimental, então consegue realmente capturar a física do que está acontecendo lá. E a vantagem de um cálculo teórico, que é ao contrário do experimento, no qual você só pode, né, a gente já imaginava que seriam os dark modes, né, os modos plasmons escuros. A gente imaginava isso, a gente
tinha uma ideia de que seria isso. Uma coisa é você ter uma ideia, outra coisa é você ir lá e observar, né? E o cálculo teórico, às vezes, permite você fazer isso. Você ir lá, cutucar o seu resultado para fazer ele se mostrar, né, na sua plenitude. Então, o que é que o Bruno fez? Qual foi a conta que o Bruno fez aqui? Basicamente, ele calculou, fez o resultado, controlar a reflectância, a limitância, mas ele também conseguiu calcular a polarização de cada uma das partículas, de cada uma das camadas das partículas, em função da energia de excitação que você joga no pulso de luz. Então você vê muito claramente que naquele região onde tem o pico de absorvância, né? Esse pico de absorvância, que é esse vermelho aqui, nessa região é caracterizado exatamente para ter que as partículas que estão na camada superior estão polarizadas por um lado e as partículas que estão na camada inferior estão polarizadas exatamente por outro lado. Então, mostrando que era exatamente isso que estava acontecendo. A gente estava conseguindo excitar esses plasmons escuros. Certo? Então a gente se empolgou, porque os resultados eram interessantes, estava trabalhando com coisa legal, e aí começamos a investigar as propriedades desse sistema, né, desse tipo de plasmos escuros, mas sempre focando aqui na bicamada. E aí a gente estudou geração de elétrons quentes nesse tipo de sistema, e aí estudou também diferentes condições de absorção, né, mostrou lá que tem, dependendo de como você faz, você consegue ter uma absorção perfeita, até 100% de absorção da luz e tudo mais. Mas toda essa discussão que a gente fez dentro de uma perspectiva de que a gente estava trabalhando única e simplesmente com plasmons escuros, o que é algo já interessante, mas longe de ser uma coisa publicável na Nature. Obviamente que ninguém se desanimou por causa disso, todo mundo continuou simplesmente pesquisando e se divertindo com o sistema. Também calculamos a intensidade de amplificação da luz, né, em determinadas regiões, né, para aplicações em amplificação do efeito Raman, certo? E aí, depois que a gente trabalhou bem muito com as bicamadas, a gente foi prestar atenção no que acontecia quando você tinha mais de 2 camadas, se tivesse 3 camadas. Quando você tinha só uma, não aparecia pico nenhum, pelo menos nessa região, né? Quando você bota 2, aparece um pico aqui. Quando você bota 3, aparece 2 picos. E aí a gente conseguia, utilizando os cálculos do Bruno, ver como é que está a polarização em cada uma das camadas. E com 4, com 4 aparece mais um pico. E com 5 aparece mais um pico. E com 6, mais um. E assim por diante. E aí a gente foi vendo que acontecia exatamente isso. Você estava sempre aumentando o número de picos. E você conseguia ver exatamente como é que estava a distribuição dos dipolos nos picos, né, utilizando os cálculos. E aí a gente ficou se perguntando o que está acontecendo. Né? O que é isso? Bicamada, a gente pode chamar de dark plasmas. Agora, dark plasmas de 5 camadas, assim, já começou a entrar num reino um pouco mais diferenciado. E aí surgiu a ideia de que a gente pudesse estar falando de plasmons de superfície, de plasmons propagantes. O que são plasmons? Né? Eu até já comentei rapidamente. Plasmons são as oscilações da densidade eletrônica de uma nuvem eletrônica de um metal. Então você tem, no metal os elétrons são quase livres, então eles podem, a densidade eletrônica pode sair vibrando, né, dependendo de como você excita ela. Em geral, se você tem um metal muito grande, um sistema metálico muito grande, você não vai conseguir excitar plasmons que se propaguem ao longo do seu metal. Mas geralmente você consegue fazer com que eles se propaguem na superfície do metal. Então, geralmente, os plasmos propagantes em estruturas metálicas estão associados a plasma de superfície. Quando você tem nanopartículas,
essas partículas você pode agora falar de um plasma, que é o plasma da própria nanopartícula. São basicamente a nuvem eletrônica da partícula chacoalhando para cima e para baixo quando você excita ela com uma luz ou com qualquer outro tipo de excitação. Agora, como eu tenho um cristal de nanopartículas, não haveria a possibilidade de que eu tivesse agora esse plasma se propagando ao longo do cristal. Uma partícula excita outra, que vai excitar outra, que excita outra, e assim por diante, essa onda de vibração da nuvem eletrônica vai se propagando ao longo da superfície do plasma. Isso já tinha sido previsto, e foi até uma discussão que o Nicholas teve com o Guilliam White, lá da Inglaterra. E aí surgiu essa possibilidade que fossem esses plasmas propagantes. E a gente foi, vamos verificar se é ou não, vamos ver se faz sentido ou não. E aí eu vou exemplificar isso aqui só com uma figurinha, só para vocês terem uma ideia. Né? A ideia aqui não é que vocês consigam observar tudo, mas só para vocês acompanharem a linha de raciocínio. Então, eu vou pegar aqui esse sistema com 5 camadas. E aí o Bruno faz aqueles cálculos dele, que calcula a polarização em cada uma delas. Então, você olha aqui para a primeira camada, essa linha preta, você vai ver que ela está toda polarizada positivamente. Está bem polarizada positivamente para esse pico que está aqui. A segunda camada é essa linha vermelha. Está polarizada positivamente, mas um pouquinho menor. A azul quase não tem polarização. A verde negativa e depois a roxa bem polarizada. Então, se você olhar isso aqui, você consegue associar isso mais ou menos, né, com uma onda, né, né, para os que estão assistindo, que ainda fizeram, estão não entraram nem no mestrado, nem no doutorado, ou não viram coisa de física moderna, pode ser uma onda numa corda, do qual as extremidades estão livres. Você vê que tem aqui o máximo aqui, o outro um nó aqui, né, e o outro vale aqui, um pico aqui, um vale aqui. Né? Então você pode associar isso aqui com uma onda com extremidades livres. Será que eu posso fazer a mesma coisa com a outra? Então eu olho e faço a mesma coisa, não vou fazer agora, não vou mostrar o detalhe para vocês, mas eu faço e consigo mostrar exatamente isso, que eu tenho exatamente esse formato aqui, que seria exatamente o segundo modo de uma onda com extremidades livres. E olho para o outro pico e tem exatamente a mesma coisa. E olho para o outro pico e tem uma coisa muito parecida. Nesse último pico começa a desviar um pouco do resultado, o que é esperado, porque altas energias, os elétrons vão começar a interagir com os outros elétrons do sistema, os plasmas vão começar a interagir com os outros elétrons do sistema, e aí ele vai começando a desviar, mas também está muito claro esse formato dos próprios, né, dos modos normais de vibração do campo eletromagnético dentro do meu sistema. Certo? Então, o que eu posso fazer? Como eu tenho os modos normais, né, eu posso associar cada um desses modos ao comprimento de onda da luz que está incidindo. E eu posso pegar e dizer, ó, esse modo aqui corresponde ao comprimento de onda ser exatamente o dobro do tamanho da minha amostra. E esse aqui, o comprimento de onda, ser o tamanho da minha amostra, e 3 meios, e assim por diante. Então, eu posso associar cada um desses picos a um comprimento de onda. Certo? E aí foi isso que o Nicholas fez, com o auxílio dos cálculos do Bruno, e aí saiu fazendo isso para, né, o sistema tinha regiões com várias camadas, indo desde uma camada até 23 camadas, até 23 camadas, saiu fazendo isso e associando os picos aos comprimentos de onda, e aí podemos fazer um gráfico que associa, né, esse K aqui, que é o número de onda, é basicamente 2π sobre o comprimento de onda que a gente media por aquele formato. E aí você coloca aqui o K, né, desse eixo, e aqui você coloca a frequência, no caso aqui a energia, na qual o pico foi observado. Você faz isso para os diferentes cristais, né, com diferentes tamanhos, né, diâmetros de partículas, e você vê que para cada um deles cai num comportamento bem bonitinho aqui. Ó. E aí, pronto. Temos o comportamento, já sabemos como é que, né, caiu num comportamento como esse. Então, primeiro, isso é o resultado esperado? Essa é a primeira pergunta. E segundo, será que a gente pode utilizar esse resultado para estimar a intensidade do acoplamento, a magnitude do acoplamento?
E aí foi aí que o Nicholas entrando, a gente olhando na literatura, encontrou esse artigo do Guilherme White, que foi aquele cara que conversou com o Nicholas, por isso que ele, até por isso, talvez seja por isso que ele teve essa ideia de falar em plasma de superfície, plasmas propagantes, porque eles já previam que se você estivesse nanopartículas em sistemas cristalinos, você ia ter plasma propagantes, ia ter a formação de plasma polares que tinha um resultado, né, uma curva parecida com aquela que a gente obteve experimentalmente. Ó. Fazendo a curvazinha aqui e fazendo a curvazinha aqui. Então ele sugeriu e a gente foi tentar descrever, utilizar esse modelo para poder descrever os nossos resultados. Só que tem um problema, que esse modelo ele foi desenvolvido utilizando uma aproximação que chama aproximação de dipolo, que só é válida quando a distância entre as partículas é muito maior do que o diâmetro da partícula. Então, significa que esse modelo em si não poderia ser utilizado. Mas a gente tem um modelo mais simplificado, chama o modelo de Hopfield, que se vocês olharem para essa equação, eu tinha prometido que não ia ter muita equação, mas se vocês olharem para essa equação, na verdade é aquela segunda equação que eu coloquei, só que escrita um pouquinho mais bonito, ou feio, né, dependendo de como, né, do seu gosto. Mas basicamente o que eu tenho aqui é a energia do fóton multiplicado por esse operador aqui que me dá o número de fótons que tem no meu sistema. A energia do plasma, que são as excitações do meu sistema, são os plasmas, multiplicado pelo quanto de plasma que está aqui, porque esse operador me dá o número de plasma. E a energia de interação daquele termo que vai, né, que vai com, né, proporcional a G, que no caso aqui, em vez de G, está sendo esse ômega R, só mudança de nomenclatura. E esse termo que vai com A ao quadrado, que aparece aqui, que vai também com G ao quadrado, que a gente já viu daquela vez. Então a gente pode usar esse modelo, que é um modelo mais simplificado, cujas esses resultados que a gente tem, pelo menos de forma aproximada, todos esses valores, e o único parâmetro de ajuste que a gente tem é exatamente esse ômega R, que é o equivalente àquele meu G, que me dá basicamente a intensidade do acoplamento. Então eu vou ajusto cada uma daquelas curvas e encontro o meu eta, que é a intensidade de acoplamento dividido pela frequência desses plasmas. Por os diferentes sistemas que a gente tem, a gente vê que o valor vai de 0,95, ou seja, quase 1, ou seja, não está no profundo, mas está quase, até 1,83, ou seja, quase 2 vezes a energia que separa o acoplamento forte do profundo. Ou seja, esse sistema aqui está muito, muito dentro do regime de acoplamento profundo. Né? Então a gente se convenceu de que isso era... a gente estava realmente nesse regime, e depois fomos tentar convencer, não só a nós mesmos, como os referis, né? E aí, para isso, a gente comparou com vários modelos diferentes que poderiam, né, ter comportamentos parecidos com esse, e realmente mostramos que esse modelo era o que melhor representava os resultados experimentais. Né? Então a gente conseguiu convencer, primeiro nós mesmos e depois os referis, de que era isso mesmo. Nós estamos com sistemas que estão em acoplamento dentro do acoplamento profundo. Isso, né? E aí agora eu posso mostrar para vocês compararem, terem uma ideia do quão revolucionário é isso. Aqui aquele gráfico que eu mostrei na vez passada, agora com os nossos pontinhos dos nossos resultados experimentais. Né? Então, os pontos, você vê que a gente está tendo valores que estão bem acima, né, bem dentro do acoplamento profundo, e com todos os nossos valores da temperatura ambiente. Certo? Então, ou seja, nós estamos realmente em outro nível de interação, outro nível de sistema de detalhe, que não é no material. Isso é importante eu comentar. Isso é um material, é algo que eu posso colocar em algum lugar, e eu não preciso estar lá dentro de um tubo super refrigerado, nada disso. É um material que você pode preparar, uma superfície, você pode colocar onde você quiser. Né? Claro que vai ter suas dificuldades e suas limitações, mas é um material, é algo que você pode estudar. E tem várias possíveis, abre uma nova área de estudo, né? Você pode agora fazer
vários tipos de cristais diferentes, com propriedades diferentes, estudar coisas completamente diferentes. Né? Então, abre várias possíveis aplicações. Então, só para vocês terem uma ideia de quão diferenciado é esse regime que a gente está inaugurando, né, que a gente está mostrando agora, eu gosto de fazer a seguinte analogia. Né? A analogia é a seguinte, né? Se eu tenho dois átomos lá, ou três átomos, né? dois de hidrogênio e um de oxigênio separados, como é que eu sei se eles... três átomos de hidrogênio e oxigênio interagindo, como é que eu sei se eles vão estar ligados ou não? Uma forma de eu saber isso é eu comparar a energia de interação entre eles, que é exemplificado aqui por essa curva aqui, com a energia da excitação deles, né? A energia cinética que eles têm, certo? Então, se a energia cinética que eles têm, que eu estou aqui, na minha analogia, está associada com a excitação deles, se essa energia de interação for menor do que a energia de excitação, né, o quão excitado estão, o energético estão os átomos, não há ligação. Você pode separar, descrever o seu sistema como sendo átomos de oxigênio interagindo com átomos de hidrogênio, cada um deles interage pontualmente, se choca, interage de longa distância, sei lá o que for. Mas são sempre interações pontuais, que não, o seu sistema vai ser sempre descrito como entidades separadas que interagem. Já quando eu tenho que a energia de excitação do sistema, as energias de excitação do meu sistema são menores do que a interação entre as partículas, aí, nessa situação, você diz que as partículas vão estar ligadas. E aí, nessa situação, você não faz sentido eu falar do hidrogênio e do oxigênio como entidades separadas. Você até agora, uma molécula de água. Ali, vão ter as propriedades da água. Não são mais as propriedades do oxigênio. Não são mais as propriedades do hidrogênio. São as propriedades da água que são diferentes das do oxigênio e hidrogênio dissociados. Certo? Então, essa é a analogia que eu estou fazendo. No nosso sistema aqui, eu tenho um sistema no qual a energia de interação entre a luz e a matéria, os elétrons do ouro, naquelas partículas de ouro, é maior do que as energias de excitação das elétrons do ouro e do campo eletromagnético, que é a luz. Então significa que agora não faz mais sentido eu falar de luz separado dos elétrons. Agora é uma coisa só, uma nova partícula, que a gente chama de plasma polar, que está totalmente ligado. É um novo sistema que tem suas próprias propriedades. Ela não é mais a propriedade só da luz, nem a propriedade só dos elétrons. É a propriedade do sistema. E aí, só para discutir aqui algumas dessas propriedades interessantes, uma das coisas que a gente investigou no trabalho e que é importante porque é o que demonstra que o nosso sistema estava realmente, que a gente conseguiu usar para demonstrar, porque muitos dos referis, né, dos revisores, estavam querendo realmente que a gente convencesse que a gente estava realmente nesse regime. E para isso foi mostrar que houve essa quebra, né, essa quebra do chamado efeito Purcell. O que é o efeito Purcell? Purcell observou que se eu coloco partículas que têm uma determinada excitação eletrônica, com determinada energia, e eu coloco numa cavidade, e eu ajusto essa cavidade para que eu aumente a intensidade da interação entre a luz dessa cavidade e as partículas, as taxas de emissão e de absorção da luz por essa partícula aumentam. Você vai aumentando. Quanto maior é a intensidade da interação, maior as taxas de absorção e de emissão. E aí isso é o que foi chamado de efeito Purcell, e é exatamente isso que não acontece no nosso sistema. No nosso sistema, acontece o efeito contrário. Quando você continua aumentando, depois de um certo ponto, você continua aumentando a intensidade da interação e as taxas passam a diminuir. Então, eu estou ilustrando isso aqui com esses cálculos, né? Basicamente eu estou diminuindo a distância entre as partículas do meu cristal e calculando a intensidade da absorção em função dessa distância. Você vê aqui que quando vai diminuindo a distância, vai aumentando a intensidade, vai aumentando a intensidade, depois vai diminuindo.
de novo, aumenta, depois diminui. Num gráficozinho, porque fiz gosto de gráfico, você vê aqui que a distância vai diminuindo, ou seja, a interação, a quantidade de interação, a intensidade de interação vai aumentando, até chegar no máximo, e depois ela passa a o quê? A diminuir. Esse efeito aqui de diminuição é um efeito que é característico do regime de acoplamento profundo. E a gente mostrou isso exatamente, experimentalmente, mostrando que a largura de linha dos picos, ao invés de aumentar quando você aumenta a interação, que é o que se espera, você aumenta a quantidade de interação, o tempo de vida devia diminuir e a largura de linha devia aumentar. E aqui acontece exatamente o oposto, a largura de linha termina diminuindo com a quantidade de aumento da interação. E aí foi como a gente mostrou que a gente estava realmente observando a quebra do efeito Purcell e o regime ultra profundo, né? De interação profunda. Então isso tinha sido previsto, né, matematicamente em 2014 pelo Simone Deliberato, e esse efeito ele tem um reflexo físico muito interessante, que é o fato de que ele faz com que ele está relacionado ao fato de que essa interação com os dipolos, né, essa interação entre a luz e a matéria, faz com que o campo eletromagnético se afaste da região onde você tem carga. Né? Isso aqui é um trabalho que mostrou, que ele coloca uma cavidade ótica, coloca aqui uma camada de partículas, né, estudo teórico de partículas, né, de polos, ele consegue controlar a intensidade de interação, e aí quando ele tem intensidade pequena, os campos eletromagnéticos estão distribuídos ao longo da cavidade toda, né, os modos normais esperados, mas quando você vai aumentando essa interação, ele vai separando os modos entre modos à esquerda e modos à direita, né, de modo que o campo elétrico nessa região vai tendendo a ir para zero, certo? Então gera um desacoplamento total entre onde tem luz e onde tem elétrico, certo? Então é um efeito interessante. E o outro, né, eu não sei se alguém aqui acompanhou as notícias que saíram nas mídias sobre esse trabalho, e os repórteres eles investiram muito nessa ideia da computação fotônica, né? Quando eu mencionei com uma possibilidade, aí obviamente os repórteres gostam, né, porque é uma coisa que chama a atenção, e aí exploraram muito isso, nada contra, eu acho que faz parte do trabalho deles. Mas aí eu queria meio que explicar de onde é que vem essa ideia, né? Como é que isso aqui poderia, por exemplo, talvez, né, obviamente num sonho ainda, né, isso está muito longe de se tornar realidade, mas qual seria a ideia? Então eu peguei aqui esse artigo, né, nesse artigo específico, que também está com aquele Guilherme Wake e o Eris Mariani, que esse artigo está mais focado nesses efeitos de polarity de Dirac, etc. e tal. Mas eu não vou entrar nesse ponto, se alguém tiver algum comentário sobre isso, pode me perguntar, que depois eu tento esclarecer. Mas o meu ponto que eu quero mostrar aqui é isso aqui, que se você pegar uma monocamada desses sistemas de nanopartículas metálicas e colocar numa cavidade ótica, você consegue controlar a intensidade da interação controlando o tamanho da cavidade. Cavidades menores, maior a interação, e você vai aumentando mais a interação com o sistema. Então, você começa a poder sonhar um pouco acordado, né? Então, imagina que eu coloco esse sistema de nanopartículas metálicas entre duas placas, só que em vez de serem duas placas metálicas perfeitas, você deixa uma das placas metálica normal, mas uma das placas você coloca no meio um material que a gente chama de um material fotoativo. O que é um material fotoativo? É um material que muda de propriedades quando recebe a atuação de um fóton, né? Então, por exemplo, um semicondutor, quando recebe um fóton, ele se excita, se polariza, etc. e tal. Então, enquanto esse material não está ativado, né, o que acontece é que um fóton, na verdade não é um fóton, um plasma polar, então, que está viajando aqui na rede dessa região aqui, quando chegar aqui,
né? Ele está viajando, ele tem uma certa energia em um certo momento. Quando chegar aqui, não vai ter nenhum estado desse pedaço aqui que tenha energia e momento necessários para que ele continue. Então ele vai bater aqui e vai voltar. Então esse fóton não passa. Isso é como se fosse um zero de um fototransistor que estaria aqui. Certo? Mas aí, por exemplo, se alguém atinge o meu sistema com um fóton, esse sistema essa parte fica fotoativa, comprime o campo eletromagnético com essa região aqui, e aí comprimindo, muda a relação de dispersão, e aí passa a ter estados disponíveis para o fóton ou plasma polar passar. Então o plasma polar atravessa, e aí seria como tendo o fóton passa, né? Ou esse plasma polar passa. Então poderia, em princípio, né, sonhar ou não, né? Não sei se é um sonho ou se não é, só o tempo dirá, em se produzir máquinas a partir disso aqui. Certo? Agora, obviamente que isso aqui ainda está longe, isso ainda é conceitualização, né? Até isso se tornar realidade, tem tantos problemas que podem aparecer, né? A velocidade de atuação desses materiais fotoativos e mil e uma coisas que podem dar errado, mas não significa que a gente não possa pensar e tentar buscar uma forma de viabilizar isso. E outra aplicação interessante que eu gosto de comentar, mas que mais porque eu acho uma coisa tão interessante, tão instigante, que eu não consigo resistir a falar sobre ela. Que é o quê? Tem um efeito interessante desse tipo de sistema, né, que está no equipamento profundo. Já acontece no ultraforte, mas no profundo é mais intenso, que é a questão de que no estado fundamental, esses sistemas eles são superpopulados de fótons virtuais. O que é que eu quero dizer com isso, né, para os que não trabalham muito com isso? Que são fótons virtuais, né? O pessoal que trabalha com teoria de campos entende isso até bem melhor do que eu, né, que não é bem a minha área, mas todas as interações entre partículas pode ser interpretada como sendo interações mediadas por outras partículas, né, por partículas de massa, sem massa, né, como a luz. Então, há aquela interação coulombiana que você estuda no colégio, que duas cargas pontuais, separadas por uma distância, a força entre elas cai com 1 sobre a distância ao quadrado. Essa interação aí, ela pode ser descrita, né, como sendo, na verdade, uma partícula emitindo um fóton, a outra partícula recebendo, e nessas trocas de fótons, o resultado geral dessa troca de fótons, quando eu somo tudinho, é de uma força repulsiva que cai com 1 sobre R ao quadrado. Certo? Esses fótons que são trocados são o que a gente chama de fótons virtuais. Significa o quê? Que eles nem estão lá antes, nem estão lá depois. Eles só são trocados lá no meio do sistema para realizar a interação. Mas, quando eu tenho interações muito pequenas, significa que o número de fótons que estão sendo trocados é pequeno. Então significa que se eu fosse lá, né, tivesse uma forma de ir lá e meter a mão no meu sistema e catar um fóton, a probabilidade, né, para sistemas que interagem fracamente, a probabilidade de eu, quando eu meter minha mão e encontrar o fóton é muito pequena, né? E a mecânica quântica não me permite fazer esse cálculo, né? Esse cálculo não é meu, tá no artigo que eu esqueci de colocar a referência. É que se eu, para um sistema que é essa interação, aquele G, né, que aqui está como um MHz, é 10 vezes menor do que a energia de excitação da luz naquela cavidade, basicamente, quase que 100% das vezes que eu metesse minha mão lá, eu não ia encontrar fóton nenhum. Eu ia ter uma probabilidade muito pequena de encontrar um fóton e menor ainda de encontrar 2 fótons lá, quando eu metesse minha mão. Certo? Se eu sair aumentando o nível de interação, o que acontece é que começa a aumentar essa probabilidade de encontrar fóton. Você vê aqui que agora a diferença entre S e S já não é mais de 10%, né? Já é de 20%, 30%, ou seja, de vez em quando eu vou encontrar um fóton se eu fosse meter o meu lá, né? E o que acontece no acoplamento profundo? O que acontece é que nesse sistema é que, na verdade, a probabilidade de, se eu pudesse meter minha mão lá, né, fechasse meu olho, pá, vou pegar um fóton, meter a mão lá, era a probabilidade
a maior probabilidade que eu tinha era de eu encontrar 2 fótons, não era de eu não encontrar nenhum, era de eu encontrar 2. Ou seja, essas partículas estão interagindo tão forte que eles estão trocando fótons o tempo todo, de modo que a probabilidade de ter um fóton lá é sempre razoavelmente grande, certo? E, obviamente, que esses, para quem sabe o que são fótons virtuais, sabe que esses fótons eu não vou conseguir, né? Quando eu digo ir lá e pegar, é só pegar para ver que está lá, porque eu não consigo tirar ele de lá sem dar energia para o sistema. Mas, né, porque a energia tem que se conservar, ele não pode simplesmente sair produzindo fóton e jogando para fora. Mas esses fótons, eles podem participar de processos internos. Então, por exemplo, uma das possibilidades é você colocar, então, quem conhece um processo de uma reação química que chama reações fotocatalíticas ou fotocatalisadas, é quando você tem uma reação que ela ocorre, ela pode ocorrer naturalmente, mas que na presença de um fóton, ela se torna mais provável, ela se torna mais rápida. Então essas reações, tem várias reações tanto na natureza como nas indústrias químicas, que elas só funcionam, ou pelo menos tem um funcionamento muito mais rápido, quando o sistema absorve luz com certa energia, aí ocorre a reação e depois o sistema emite a luz com a mesma energia. Então existem alguns processos químicos que funcionam assim. Então, em princípio, se eu pegasse essas moléculas aí, né, e colocasse dentro desse meu sistema, eles iam poder ter as suas taxas de reatividade aumentadas sem eu colocar fóton. Por quê? Porque para minhas próprias partículas iam criar o fóton, que ia participar do processo, ou depois de participar do processo, o sistema reemitiu o fóton, e aí continuava o processo, continuava a interação, e sem problema nenhum, e sem eu ter que colocar nenhum fóton. Seria um processo de fotocatálise sem fótons. Né? Um negócio meio estranho. Ou pelo menos sem fótons reais. Os fótons que estão são só todos virtuais. Então essa é uma possibilidade interessante que eu gosto de comentar, mas porque eu acho muito legal essa história de fótons virtuais do que por outro motivo. Né? E mais, o que mais? Que outros tipos de aplicações esse sistema tem? E a melhor resposta que eu posso dar para isso é eu não sei. Né? Nós não sabemos. Por quê? Tudo que eu posso imaginar são as coisas que são baseadas no que eu já estudei sobre outros sistemas. Mas isso é um sistema novo, com propriedades novas, com condições diferentes. Né? Então, nós não sabemos o que é que vai sair. Pode ser que uma ideia que eu tive do computador fotônico não funcione, mas outra ideia que outra pessoa tenha, a partir dos resultados experimentais que a gente vai, né, dos estudos que a gente está tendo agora, posso ter outra ideia completamente diferente que venha a funcionar. Né? Então, e isso é o que é tão empolgante, tão excitante nesse tipo de trabalho. Você está, né, tateando, está navegando mares nunca antes navegados. Né? Então, isso deixou a gente muito, né, muito empolgado, me deixou muito empolgado. E é interessante, né, agora revisitar a história de que quando a Stephanie me chegou com esse problema, eu não me empolguei. Eu achei que não ia dar em muita coisa, né? E deu um artigo fantástico, um sistema fantástico, um estudo fantástico. E isso serve de lição para os estudantes aí de pós-graduação e os de graduação, que às vezes a gente não se empolga muito com o trabalho que o nosso orientador traz para a gente e a gente não sabe. A gente tem que botar na cabeça, deixar bem claro quanto à ciência, que a ciência ela leva por caminhos inesperados. Então, se você já sabe para onde é que você está indo, exatamente para onde é que você vai, talvez isso não seja tão empolgante, porque já tá bem definido, né? Então, o legal é quando você está fazendo coisas que você não sabe para onde é que você vai. Então, isso foi exatamente onde nós chegamos e onde nós estamos agora. Então, estamos correndo atrás de desenvolver novos materiais, novos sistemas com novas estruturas para estudar essas propriedades e abrir o leque de oportunidades para possíveis aplicações. E eu fico por aqui. Deixo aqui o meu agradecimento ao Teodo pelo convite e me ponho à disposição de perguntas que possam vir a ter.
né? E com agradecimento especial, obviamente, ao meu aluno de doutorado, o Bruno Gondim Vieira, que foi quem colocou a mão na massa e produziu grande parte dos resultados teóricos, né? Ao Nicolas, que foi que no fundo foi quem liderou os esforços do dia a dia no laboratório lá na Alemanha, e a Stephanie e todo o grupo de Hamburgo também pelos trabalhos, né, importantes que realizaram e permitiram chegar nesse nível de trabalho. Então, me coloco agora à disposição de vocês. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Excelente palestra, né? Mostrando aí que a ciência ela tem caminhos que a gente não espera mesmo, né? Lembrei de vários trabalhos de sucesso de pessoas que não acreditavam naquilo que estava pesquisando e levou até, inclusive, a ganhar prêmios nobres, né? Exato, exatamente. Então, mas não vamos tão longe assim, não. Vamos, calma. Legal, gostei muito. Eu já tenho algumas perguntas que deixaram aqui no chat. Eu acho que o Christian, ele teve problemas. Vamos ver se ele está aqui. Ele deve ter... com certa dificuldade de acessar o chat aqui. Não, mas eu vou passar para você. O Christian, beleza. Ele pergunta assim, se tem Plasmon, cadê os Magnum? Né? Boa pergunta, Christian. Eu estou vendo aqui, cadê os Magnum? Não, a primeira resposta que eu tenho para você é eu não sei, eu não tenho nem ideia. O que eu sei, o que eu posso lhe adiantar, é que no tipo de experimento que a gente faz, a gente não excita plasma, não excita os magnons de forma eficiente. Né? A gente usa luz, né, linearmente polarizada, e aí isso faz com que você tenha uma probabilidade muito pequena de excitar magnons. Né? Então, por exemplo, nos modelos teóricos que eu estou desenvolvendo para explicar, eu já parto de que não vai ter magno. Né? E bate muito bem com os resultados experimentais, então que meio que confirma de que esses magnons, em geral, não são importantes para o tipo de experimento que a gente está fazendo. O que não significa, né, que eu não possa, em princípio, excitar esses magnons de alguma outra forma. Então, essa é uma pergunta importantíssima. Eu acho que eu vou até conversar com a Stephanie sobre isso, porque pode ser que a gente encontre uma forma de excitar os magnons e ver também que talvez eles tenham propriedades muito, muito interessantes. Né? Então, essa é a minha forma de responder. O Pablo quer perguntar também, mas, bom, passar a palavra para o Pablo. Pablo, abre o microfone para fazer sua pergunta. Eduardo, primeiro, parabéns pela palestra, tá? Gostei muito, cara. Show de bola. Obrigado. Bastante empolgante. É uma área que eu não entendo, eu só leio por cima, assim, e parece guri que tá ganhando presente, né? Estou começando a entender agora. Show de bola. Mas, assim, eu tava curioso para saber em que contexto você ia usar o conceito de fótons virtuais, né? Porque fótons virtuais, eles violam o princípio da incerteza e, na verdade, a gente não acha esses caras, não calcula esses caras, né? Mas você já deu uma esclarecida ali, já foi tranquilo. Curiosidade que eu tenho, experimentalmente, eu não sei muito bem como vocês fazem isso, essas medidas de... Vocês calculam fótons a quantidade de fótons antes e depois, né? Exato. E vocês calculam algo como seções de choque, raio de decaimento, essas coisas assim que eu estou acostumado lá na eletrodinâmica quântica? É isso que vocês calculam? Não, na verdade não. Pelo menos eu não tenho calculado isso. A gente está utilizando dois formalismos, na verdade agora 3 formalismos diferentes para simular o que está acontecendo aí nesses resultados experimentais. Né? 2 clássicos e um quântico. Um dos clássicos, que é o de elementos finitos, que é o que está lá os resultados que tem lá, cara, basicamente você é um sistema que você resolve as equações de Maxwell e calcula a intensidade do campo numa determinada região, calcula a intensidade do campo na determinada região, em função do tempo, e aí a partir disso aí você calcula a absorvância e a tramitância e a reflectância.
não tem uma... a gente não calcula nenhuma dessas outras propriedades mais, né, mais específicas, né? Então, mesmo nos outros modelos também, que o modelo teórico quântico faz um cálculo de estrutura de bandas, então não entram essas propriedades especificamente. Não no nosso cálculo, né, mas talvez numa discussão, talvez seja coisas que pudessem ser, porque os nossos cálculos são meio que baseados, são meio que focados em reproduzir os resultados experimentais. Então, tipo, nossos resultados experimentais são absorvância, reflectância, tramitância, então eu calculo isso, entendeu? Então, talvez se eu quisesse calcular essas outras termos, talvez não fosse complicado de fazer. Ah, ok. É que eu achei que essas quantidades fossem em termos dessas outras, né? Lá de espalhamento, enfim, né? Seção de choque, raio de decaimento, mas não, né? Talvez vocês nem precisem calcular isso. Eu não preciso calcular direto o meu modelo, porque o meu modelo já dá direto o resultado. Mas eu posso, a partir do resultado, em princípio, calcular a seção de choque. Né, digamos, se eu quiser, eu tenho uma absorvância, eu posso ir lá e calcular, definir alguma coisa, ou definir uma modelagem para encontrar a seção de choque. Só que como no meu resultado experimental não me dá isso, então eu nunca tive o interesse de encontrar isso, né? Mas não eu encontraria o meu resultado teórico e a partir dele me dá me dá esses parâmetros, né? E não encontrar esses parâmetros para encontrar, quer dizer, o caminho é o oposto, né? Seria o oposto do que o que você geralmente faz. Ok, obrigado, meu brother. Valeu. Eduardo, quando você Oi, fala... eu tô vendo aqui. Tá me escutando? Sim, diga lá. Tô escutando, sim. Só registrar aqui que o Ricardo Bento tá lhe mandando um abraço pro amigo. Tô vendo aqui. Eu consegui abrir o chat. Então, o que falar aqui eu já tô lendo. Abração, Ricardo. Grande saudade aí de você. Ele tá querendo saber qual que é o segredo de conseguir publicar uma Nature. Cara, se eu soubesse, eu não contava. Não, cara, como eu te disse... poucos brasileiros. Eu vou dizer, tem que ser assim, bem honesto com você, como eu já falei. Eu não tinha a mínima ideia de que eu ia publicar uma Nature quando eu comecei a trabalhar com isso, né? Então, o que eu posso falar é que é um processo muito, muito, muito difícil. Foram 9 meses ou mais, talvez 10, de luta com os referis, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Os referis não é o referi que faz uma perguntinha simples e diz, não, isso aqui tá legal, me diga aquilo, não, é batendo mesmo, não, isso aqui, teve um referi que disse, não, isso não, vocês não estão no regime profundo, outro disse que nosso trabalho, que nós estávamos enrolando, estávamos mentindo, é um negócio pesado mesmo, não é um processo simples, não, exatamente porque eles querem ter certeza de que você está realmente, que você fez realmente um trabalho bem minucioso, né? Então, mas assim, a questão não é, o segredo não é trabalhar na Nature, a questão é você se deparar com alguma coisa que seja publicável na Nature, que chame a atenção, que seja revolucionário, que abra portas, que abra uma nova área. Eu acho que esse aqui é o mais relevante, e às vezes você se depara com isso, às vezes você não se depara. Você tem várias pessoas muito mais competentes do que eu, passaram por muito tempo e não publicaram na Nature, e pessoas menos competentes do que eu publicaram. Então, eu acho que é uma coisa que, não sei se eu só vou poder responder isso quando e se, né, eu publicar 10, aí eu posso dizer, não, eu sei como é que eu publico a Nature, mas com um eu não posso dizer que eu sei, não. Certo. O Eduardo, quando você fala que para detectar os magnons depende do tipo de experimento, você está querendo dizer o que especificamente? As técnicas, a metodologia, ou o tipo de material que foi usado que não apareceu os magnons? Não, eu confesso que eu não sei se esse sistema sustentaria magnons, porque não é minha área, né? Eu não sei. Como eu também não sabia que sustentariam plasmons de superfície até
até um ano atrás. O que eu quis dizer aqui, na forma como nós estamos lidando com o sistema, que é jogando luz nele, luz linearmente polarizada, não vai aparecer magno. Isso eu já posso afirmar. Com certeza. Porque, simplesmente por teoria de grupos, eu consigo mostrar que, por simetria, essa luz polarizada é incapaz de excitar modos, né? Quem trabalha com teoria de grupos aí sabe, né? Eles vão ser silenciosos, os magnons vão ser silenciosos em relação à interação com essa luz. Mas, em princípio, talvez, se eu usar, eu não fizer, não tenho teoria de grupo para saber, mas se eu usar a luz circularmente polarizada, talvez, ou talvez se eu utilizar, ao invés de utilizar luz, utilizar campos magnéticos de alta intensidade, talvez, não sei. A resposta eu realmente não sei como seria. O que eu sei é que, da maneira como a gente está medindo, eu não veria magnons mesmo que eles estivessem lá. Certo. Então aí é uma área diferente, que seria o que agora não. Vamos ver. Será que tem magnons lá? Acho que tem. Então como é que eu faço para medir magnons? A técnica é essa. Então vamos lá, vamos usar essa técnica e ver se sai. Então se alguém aí que trabalha com medidas de magnons e tiver uma técnica interessante, entre em contato, porque se der para a gente fazer, a gente faz, né? Discute e conversa com o pessoal lá da Alemanha, ver se está ser feito. E aí é uma coisa interessante, né? Eu tenho mais duas perguntas, Eduardo. É isso. Quando você falou lá mostrou o exemplo de interação de duas cargas, né, de interação colombiana e uma nova forma de ver essa interação em termos de fótons. Isso ainda continua sendo interação entre campos, né, entre campos dos fótons, nesse caso. Exato, campos eletromagnéticos. A diferença é que eu vou descrever ela como a troca de fótons, como se o meu campo eletromagnético fosse, sim. Ou o pessoal de teoria de campos me corrija se estiver errado, porque eu não sou de teoria de campos. Mas é como se o meu sistema lá, uma das minhas cargas, excitasse o campo eletromagnético virtual, e aí esse campo eletromagnético excitado que fosse lá, interagisse com outra, absorvido pela outra partícula, e faz com que a partícula mude de posição, mude de momento, e essa interação é que é percebida pela gente como uma força colombiana. Mas assim, continua sendo partículas e campos, né? Continua sendo as excitações do campo. A partícula é uma excitação do campo eletromagnético. Continua sendo essas excitações. Só que são excitações que elas ocorrem somente durante o processo. Elas só ocorrem para fazer o processo de força. Não é nem tem fóton antes da interação, nem tem fóton depois. O fóton só existe durante a interação. Mais ou menos isso aí que o pessoal de teoria de campos usa, é o formalismo que eles usam, mas, como eu disse, um formalismo você não pode nunca medir esse fóton diretamente, não pode. Mas, se você coloca uma molécula lá que precisa do fóton para reagir mais rápido, aumenta a velocidade, significa que essa interpretação não é só uma interpretação, tem algo mais do que isso, né? É uma interpretação que tem efeitos mensuráveis, então ela vai além de simplesmente uma interpretação. Mas eu não entendo muito do assunto, não é bem a minha área para eu me adentrar muito nisso, não. O Vicente Cássio, do nosso programa de pós-graduação, ele está acompanhando pelo celular e não consegue, está com problema de som e no teclado. Ele mandou no meu zap aqui uma pergunta. Sim. Ele está falando o seguinte: será que o seu modelo dentro da fotônica, o range das variações, modos vibracionais que poderiam surgir, uma espécie de transistor, ao invés de controlar o fluxo de corrente, controlar um range de modos vibracionais? É uma ideia, eu não pensei sobre isso, né? Como eu disse, esse modelo de transistor aí que eu coloquei foi meio que tipo, eu falei de computadores fotônicos, aí o pessoal começou a endoidar, computadores fotônicos, rodou tudo em cima disso. Né? Disse, não, peraí, vamos pensar aqui se eu conseguiria pensar em 5 minutos, em meia hora, numa dinâmica que justificasse isso. E foi isso que veio na minha cabeça. Mas tem outras possibilidades, tem várias, né? Tem vários modelos possíveis para computadores fotônicos.
E esse que eu pensei é um deles, né? Pode ser que tenha outros. E aí fiquem abertos aí para as pessoas pesquisarem e buscarem aquele que melhor se encaixa com as propriedades do sistema, né? Mas para isso a gente tem que entender melhor as propriedades do sistema. Então, tem todo um processo científico que tem que ser seguido, né? Você entende o sistema primeiro, com todas as suas características, para você começar, né? Isso, obviamente você vai tendo essas ideias como direcionamento, melhor estudar tal propriedade antes ou tal propriedade depois, porque você vai pensando nas ideias, né? Sim. Mas é muita ilusão achar que você acabou de descobrir um material, mal sabe as propriedades dele, já vai saber exatamente qual vai ser a aplicação dela. Eu acho muito mais legal a ideia de que a gente não sabe. Enquanto você não varrer todas as suas propriedades, dificilmente você vai dizer para que ele vai servir, né? Melhor. Exato. Precisa fazer o dever de casa. Exatamente. Eduardo, quando você fala de acoplamento forte, né? Isso não está associado com a quantidade de fótons que tem na cavidade? Cara, é uma coisa interessante. Não. Nesse sistema, não. Nesse sistema, o acoplamento forte, ele independe de você ter fóton lá ou não. Essa interpretação que a gente tem quando vai estudar semicondutores, né? Exato. Mas você tem um acoplamento forte, você não precisa ter o fóton especificamente lá. Você precisa ter uma cavidade, um sistema no qual o fóton possa estar lá. O fato dele poder estar lá vai fazer com que ele esteja lá, mesmo que virtualmente, vai surgir lá virtualmente, e aí ele vai poder interagir. Então, o acoplamento forte, ele existe mesmo sem ter os fótons. Então, isso já quando você está... Exato. Quando você está no acoplamento fraco, né, você não faz nem sentido você fazer... Fala em acoplamento forte, desculpa, acoplamento sem o fóton estar lá, porque o sistema com o fóton ou sem o fóton é igual. Então é só uma interação. Então, o que adianta eu falar do sistema sem o fóton? Porque só vai interagir quando tiver fóton. No nosso sistema, não. As interações ocorrem mesmo que eu não tenha colocado fóton nenhum nela. O próprio sistema já cria os seus fótons virtuais para gerar interação e faz com que isso seja interação forte. Isso é um diferencial interessante e intrigante do sistema, né? E com relação a essa interação fóton-fóton, ela é linear ou não linear? Ela é não linear, ela vai com ao quadrado, né? Então ela é não linear. Então você pode descrever as suscetibilidades usando os modelos de perturbativos, né? De cálculo perturbativo. Não. Esse é que é o problema. Assim, no ultraforte, não. É muito difícil você descrever em termos de cálculo perturbativos, porque você não consegue cortar a sua série. Né? A sua série, ela não eu vou fazer a perturbação, ter a perturbação, e vou até a segunda ordem. A terceira ordem é tão grande quanto a segunda, a quarta é tão grande quanto a terceira, e assim por diante. E aí o cálculo fica impossível de ser resolvido, né? Impossível de ser resolvido, né? Eu tenho um cálculo que eu fiz logo no início, que não foi usando teoria da perturbação, mas foi tentando descrever o sistema, em vez de usar a técnica que eu estou utilizando, descrevendo uma base do meu sistema e resolvendo a hamiltoniana do sistema com uma base definida. E aí o que acontece, né? Você trabalhou com o DFT, ou se você não trabalhou, muita gente já trabalhou. O que acontece geralmente é que você vai aumentando o número de bases, vai ter uma hora que converge, né? Sim. E tem hora que você não precisa mais aumentar o número de bases. Não, eu vou colocar aqui essas 10 bases aqui, botar 10 ou 11, a diferença de energia é quase nada. Uhum. Nesse sistema, não. Você vai adicionando base, vai mudando energia. Você não para. Então, realmente não é um sistema que você consiga resolver por perturbação. Nem, claro, no forte você pode resolver a parte de interação que vai com A sem ser com A ao quadrado, de forma, se você resolver ela hardcore mesmo, na mão, né, ou da forma como eu estou resolvendo, você pode pegar esse termo em A ao quadrado, usar a teoria de perturbação e calcular o efeito desse A ao quadrado na suscetibilidade. Pode. Mas do sistema todo,
Não, porque ele não converge. E no Deep Strong, né, como é? Profundo, o nome é horrível. Sim. Desse interação profundo, ele nem o primeiro termo converge. Então, você tem que ir para outras técnicas, né, para resolver. Tá certo. Eduardo, eu vou finalizar por aqui as perguntas. Eu agradeço mais uma vez, né, a sua participação aqui no nosso programa de pós-graduação. Já faz muito tempo que você veio aqui, espero que essa pandemia acabe logo para que você possa fazer uma nova visita. Da última vez que você esteve aqui para hoje, já mudaram muitas coisas, é uma nova cidade, mas Excelente. Mas o turismo que você fez continua sendo o mesmo, né? Mas eu tenho certeza que você não foi em todos os lugares que a gente pode oferecer. Então, com certeza, mais do que absoluta. Então, obviamente, quando a pandemia voltar e você me convidar, como você já me pré-convidou várias vezes, só que nunca deu certo, né? Mas não faltarão oportunidades. Com certeza. Traga será um grande prazer, viu, Tânia? Rafael, ela vai gostar muito, eles vão gostar muito. Com certeza. Rafinha vai adorar brincar com os crocodilos. De longe, né? Então, Eduardo, muito obrigado. Agradeço também aos alunos e aos professores que fizeram presente aqui no Seminários Online da Pós-Graduação. Tenham um bom final de semana. Fique em casa. Eu que agradeço a todos. Obrigado, Eduardo. Um abraço a todos. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.